canal Filosofia do Direito em Debate. Inscreva-se. Aí eu vou para o quinto ponto, que é a questão da importância que ganhou a jurisprudência no cenário atual. O judiciário brasileiro é um dos judiciários que mais trabalham no mundo, porque existem muitos casos, o brasileiro é muito conflituoso, tem uma ideologia do conflito, de resolver os seus conflitos na justiça, uma ideologia de pouca mediação e muito de luta, né? Então isso gerou um acúmulo de processos muito grande no judiciário e, evidentemente, processos que retratam os mesmos temas. Várias vezes o Poder Judiciário ele decide acerca dos mesmos temas. Então o Poder Judiciário, basicamente, o segundo grau e o terceiro grau, passou a editar súmulas. O que é súmula? Súmula, veja aí nesse quadro que vai aparecer na sua tela. Súmulas são enunciados compostos de algumas linhas ou frases que reproduzem máximas ou resumos de entendimentos consolidados e que, por isso, funcionam como uma regra geral jurisprudencial. Então, súmula é o resumo de um entendimento jurisprudencial consolidado. O que é que a gente falou? Primeiro surgem os precedentes, certo? Depois que surgem os precedentes que retratam casos similares, aí o conjunto desses precedentes gera uma jurisprudência. E para resumir essa jurisprudência, para explicitar essa jurisprudência, para reduzir a complexidade da decisão judicial, não ter que sempre ficar falando, existem tais precedentes, você cita a súmula. Esse é meu entendimento, o entendimento desse tribunal sobre esse determinado assunto. Então, isso é o que é a súmula, né? Aí eu trouxe alguns exemplos de súmulas para vocês. Como vocês podem ver na tela, essa súmula 522 do STF, que é sobre direito penal. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Veja que a súmula, ela resume o que o tribunal entende por tráfico de drogas. Quem é a justiça competente para julgar o crime de tráfico de drogas, se é a Justiça Federal ou a Justiça Estadual. Veja essa próxima súmula, 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. O que é que acontece? Provavelmente existiram o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas dos Estados estavam fazendo controle de constitucionalidade, que é uma atividade típica do Poder Judiciário e não do Tribunal de Contas, que não é um órgão do Poder Judiciário, apesar de ter esse nome de tribunal. Então, eles estavam fazendo controle de constitucionalidade, chegavam essas decisões para o Poder Judiciário decidir se ele pode ou não fazer controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário dizia, pode. Então, vamos fazer uma súmula, para todo mundo saber que pode fazer esse controle de constitucionalidade. Então o Supremo, quando vai decidir uma nova causa, ele não vai argumentar pode por causa disso. Ele reduz essa complexidade da decisão judicial e diz pode com base na súmula 347. Pronto, morreu a decisão judicial. Agora, a observância dessa súmula pelos juízes de primeiro grau é obrigatória? Não. A observância não é obrigatória. Vale dizer, um juiz ele pode, com base no livre convencimento motivado, ele pode decidir um caso sem seguir as súmulas do Supremo Tribunal ou a súmula do Superior Tribunal de Justiça, essas súmulas ordinárias, essas súmulas comuns, pode. O juiz não é obrigado a seguir essas súmulas. Então não há obrigatoriedade. É claro que é interessante para o juiz seguir a jurisprudência do tribunal a que ele está vinculado e do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mas o juiz não é obrigado a seguir essas súmulas. Agora, existem algumas disposições, por exemplo, no Código de Processo Civil, que facilitam a vida do juiz que segue essas súmulas. Por exemplo, o artigo 518, parágrafo 1º do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte: se o juiz decide um caso baseando-se na súmula de algum tribunal, ou na súmula do STJ, ou na súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe apelação. A apelação não pode ser recebida. Então facilita a vida do juiz que segue a jurisprudência dos tribunais superiores. O juiz não é obrigado, mas se ele seguir a jurisprudência, a sua vida é
facilitada. Beleza, jovem jurista? Entendeu o que é uma súmula? É um resumo do entendimento de um tribunal superior, pode ser de segundo grau, ou pode ser de terceiro grau, pode ser os tribunais superiores ou os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho. Só que existem outros tipos de súmulas, que a gente chama de súmula vinculante, que só pode ser expedida pela nossa Corte Constitucional Máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, e essa sim é de conteúdo obrigatório. Seguir essa súmula é obrigatório para o juiz. O juiz não pode dizer, pelo princípio do livre convencimento motivado, eu decido como quiser. Não, ele tem que seguir o conteúdo da súmula vinculante. E se o juiz não seguir? Cabe uma ação constitucional diretamente para o Supremo, que a gente chama de reclamação constitucional. A reclamação constitucional é essa ação que visa informar ao Supremo Tribunal Federal que a sua jurisprudência vinculante não está sendo respeitada por um juiz de primeiro grau ou por um desembargador. Então, cabe reclamação constitucional. Então, o que é essa súmula vinculante? Essa súmula vinculante está prevista em 2 dispositivos. O primeiro dispositivo é a Constituição Federal, no artigo 103-A. E o segundo dispositivo, que regulamentou a súmula vinculante, é a Lei 11.417 de 2006. Que é que diz o artigo 103-A da Constituição? Veja aí no quadro que vai aparecer na sua tela. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, qual é o conceito de súmula vinculante? É o conceito de súmula, ou seja, aquele resumo dos julgados de uma jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, no caso, apenas do Supremo Tribunal Federal, e esse é o conceito. Só que agora ela tem uma obrigatoriedade. São enunciados jurisprudenciais de observação obrigatória. É obrigatório seguir as súmulas vinculantes. Quem é o único órgão expedidor? Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma súmula vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ou do Superior Tribunal do Trabalho, ou do Superior Tribunal Militar. Não existe isso. Não existe súmula vinculante de Tribunal Superior que não seja a nossa Corte Máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode adotar de ofício, eles mesmos disseram, vamos fazer uma súmula vinculante ou por provocação. Existe, como a gente vai ver, na lei existe uma série de legitimados que podem provocar o Supremo Tribunal Federal a fazer um enunciado de súmula vinculante. Como é a decisão desse enunciado de súmula vinculante? A decisão tem que ser por 2/3 do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. Não pode ser feita nas turmas do Supremo. Tem que ser feita em sessão plenária. Existe uma série de legitimados que está previsto no artigo 3º dessa lei e que vocês podem acessar essa lei. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para essa lei, para a gente não perder tanto tempo na aula. Existe uma série de legitimados, como Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por aí vai. Está no artigo 3º dessa lei. Qual é a eficácia dessa súmula vinculante? A eficácia é imediata. Foi editada a súmula vinculante, nenhuma decisão vai poder desrespeitar essa súmula vinculante. Só que existe uma possibilidade que está prevista no artigo 4º da lei, que é chamada de modulação temporal dos efeitos da decisão. Modulação dos efeitos temporais da decisão judicial, no caso da súmula vinculante. Então, por questões de segurança jurídica ou por questões de interesse público, excepcional interesse público, o Supremo pode dizer, essa súmula vinculante só vai entrar em vigor, ou seja, só vai ser obrigatória para todos a partir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano.
daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 mês. Então o Supremo Tribunal Federal, ele pode criar uma vacatio legis sui generis, ou seja, um período em que essa normatização jurisprudencial não precisa ser observada, que é um período para que os juízes e a população de modo geral possa se adaptar a essa súmula vinculante. Veja, durante a formação da súmula vinculante, a criação desse entendimento jurisprudencial, os processos não vão estar sobrestados. Os processos não vão estar suspensos. E como eu disse, se um juiz desrespeitar essa súmula vinculante, o que é que cabe? Reclamação constitucional. Você pode, como advogado, interpor uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Exemplos de súmula vinculante. Por exemplo, tem a súmula vinculante número 11. Veja aí no quadro. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. É a chamada súmula sobre o uso de algemas. Então, o policial, quando for prender um suspeito, ele só vai prender esse suspeito se esse suspeito apresentar um risco à sua segurança, a segurança dos demais cidadãos e a segurança e a integridade física do próprio suspeito. Então ele só pode prender nesse caso. Se o suspeito diga, não, senhor policial, estou tranquilo, vou com vocês, onde é para entrar? É nessa viatura para entrar? Na porta de frente ou de trás? É na porta de trás? Beleza, vou entrar na porta de trás. Se ele se dispor a colaborar com o sistema de justiça, então o policial não pode arbitrariamente prendê-lo sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Veja essa outra súmula vinculante, 25. É lícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, em observância, não sei se vocês sabem, ao tratado, ao Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a prisão civil por dívida só é daquele que deve pensão alimentícia, o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição, tem um dispositivo lá na Constituição que o depositário infiel é sujeito à prisão civil. Só que o Supremo Tribunal Federal, no chamado controle de convencionalidade, que é um controle que se faz da Constituição de um país em relação aos tratados internacionais que o país assinou, disse, a nossa Constituição está incompatível com esse tratado internacional que o Brasil assinou, então temos que modificar a nossa Constituição. É uma hipótese de mutação constitucional, o texto ainda está lá, mas a gente sabe que não é mais aplicado. E por fim, eu vou falar das decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Porque durante toda a nossa aula, eu vim falando o seguinte, primeiro tem que decidir, é um precedente que forma a jurisprudência. Do precedente, um conjunto de precedentes é que forma esse entendimento jurisprudencial. É do conjunto desse entendimento que a gente forma as súmulas. O precedente é preciso ter um caso concreto, é preciso ter pessoas envolvidas que apresentem seu conflito ao judiciário, é daí que surge o precedente. Só que em matéria de controle concentrado de constitucionalidade, nada disso é válido. A contar que controle concentrado de constitucionalidade, ele não tem nem partes. Controle concentrado de constitucionalidade não tem nem partes. O que é que acontece? Há uma legislação e há uma série de legitimados que podem propor uma ação no Supremo, variadas ações no Supremo, dizendo que aquela legislação é incompatível com a nossa Constituição. É uma hipótese de jurisdição constitucional. Aí é o Supremo, enquanto guardião da Constituição, que vai dizer se essa legislação é compatível ou não com a Constituição. Por exemplo, a decisão que declarou válida a união homoafetiva. Foi uma decisão em controle de constitucionalidade. A decisão que acrescentou uma hipótese de aborto legal, no caso dos fetos anencéfalos, foi uma decisão em sede de
controle de constitucionalidade. A decisão agora sobre o financiamento público de campanha. Não acabou essa decisão, mas é uma decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Há partes, há envolvidos nisso? Não. Há um cotejo entre a legislação infraconstitucional e a própria Constituição. Será que são compatíveis essa legislação infraconstitucional e a Constituição? Então, ao Supremo Tribunal Federal que vai dizer em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Por que controle concentrado? Porque esse tipo de controle jurisdicional só o Supremo Tribunal pode fazer. É concentrado porque é um órgão único que faz. Então, não há partes. Não há partes envolvidas. Há alguns legitimados que podem dizer, Supremo, diga aí se essa legislação é compatível com a Constituição, mas não há partes, não há sujeitos. Existem variadas formas do Supremo exercer o controle concentrado de constitucionalidade. Tem ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, são variadas ações, é um corpo muito grande de ações e hoje em dia, ações que não eram voltadas para isso terminam virando controle concentrado na prática, como, por exemplo, a repercussão geral em recurso extraordinário. Hoje é um controle concentrado, praticamente. Então, são uma variada gama de ações que o Supremo pode fazer esse controle concentrado de constitucionalidade. Qual a relevância disso para se entender as fontes do direito? Veja, a decisão que é fruto desse controle concentrado de constitucionalidade, ela tem uma espécie de eficácia jurídica que a gente chama de erga omnes. O que é erga omnes? Válida para todos. Veja, normalmente uma decisão jurídica é válida apenas para as partes envolvidas. Eu vou entrar com ação de divórcio. Então, a ação de divórcio é válida para mim e para minha ex-mulher, depois da ação de divórcio. Eu vou entrar com a reclamação trabalhista. A ação é válida para mim e para a empresa. Então, essa é um tipo de eficácia jurídica que a gente chama de eficácia interpartes. Já a eficácia jurídica das decisões fruto de controle concentrado de constitucionalidade é eficácia erga omnes, válida para todos. Então entra naquela mesma lógica da súmula vinculante, é válida para todos. Então, se a gente pegar as súmulas vinculantes, se a gente pegar, como eu disse, súmula impeditiva de recurso, decisões em controle concentrado de constitucionalidade, são uma série de decisões judiciais, é uma série de formas de construção da jurisprudência que hoje estão ganhando muita força. E de certo modo, o legislador está com um pouco menos de força. O judiciário está com um pouco mais de força. O judiciário, existe uma série de mecanismos de modificar a vida dos cidadãos. Através desses mecanismos, a jurisprudência ganha muita força na contemporaneidade. Então, juntamente com a legislação, é preciso que o jurista, o jovem jurista, entenda bastante da jurisprudência atual dos tribunais superiores. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse nosso curso sobre fontes do direito, a continuação do nosso curso, e espero que a gente continue nesse curso e que vocês continuem acompanhando. Pô, se você chegou até aqui, a aula é muito longa, mas se você chegou até aqui, dá um gostei, compartilha nas redes sociais e continue acompanhando o canal Filosofia do Direito em Debate. Um abraço, até a próxima, jovem jurista, continue estudando. Tchau! Canal Filosofia do Direito em Debate. Inscreva-se.